Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Aleluia. Amém. Amém. Capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 11. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículos de número 11. Aleluia. Feliz dia, meu amigo Robson, pastor Bruno, que Deus abençoe. Amém. Aleluia a Deus. Vamos ler? Aleluia, Jesus. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Feche os teus olhos, Pai. Uma vez mais, Senhor Jesus, te damos graça nesta noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua casa para Te adorar, para Te exaltar e para engrandecer o Teu santo nome. Pai, esta noite nós estamos aqui mais uma vez para ouvir o Senhor falar conosco, nos instruindo, nos direcionando, nos conduzindo, nos dando entendimento acerca do Teu reino, da Tua palavra. Venha, Senhor, neste momento revelar a nós os Teus oráculos, o Teu Espírito por detrás da letra, Pai. Que neste momento nós saímos daqui edificados por tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para nos direcionar. Pai, pois é a Tua palavra que diz que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faria presente. É bem verdade que nós chegamos aqui querendo ouvir muitas coisas, todavia o melhor para nós é ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Então eu quero te pedir nesta hora, o Senhor já nos ouviu cantar, o Senhor já nos ouviu louvar, mas Senhor, melhor do que o Senhor nos ouvir é que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco. Toma nossa mente cativa nesta hora, repreenda toda e qualquer ação espiritual que queira barrar o andamento deste culto, Pai. E que nesta hora o Senhor toma nossa mente cativa, ilumine o nosso entendimento para entendermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para falar. Fale conosco de uma forma nítida, de uma forma clara, de uma forma concisa, de uma forma eficaz para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero tratar hoje sobre a temática dos 3 batismos que um cristão deve passar: batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. Na religião de Israel pairava uma profecia que fora proferida pelo profeta Zacarias. E a profecia de Zacarias dizia que o Messias sairia das águas. É por isso que quando Moisés é encontrado nas águas em Êxodo capítulo 2, Satanás fica endemoniado com ele. Porque quando ele vê Moisés saindo das águas, ele pensa que Moisés é o Messias. Mas na verdade o Messias ainda estava muito além para chegar. Então eu costumo dizer que Deus, só para pirraçar Satanás, até pensou em fazer Moisés de Messias. Mas como Satanás tentou tragar Moisés logo no começo do seu nascimento, Jesus disse: só para te atormentar um pouquinho mais, eu vou esperar passar mais 2000 anos para mandar o Messias. Então a profecia de Zacarias surge, e Zacarias dizendo que o Messias sairia das águas. O povo começa a acreditar nessa profecia. Aí a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, que apareceu João Batista batizando no deserto. Nós não sabemos de onde ele vem, muito menos sabemos para onde ele vai. A Bíblia só diz que ele apareceu. Apareceu pregando e batizando no deserto de Samaria. É interessante porque a Bíblia vai dizer que João Batista, ou João o Batista, batiza nas águas. E enquanto ele está batizando, o povo da Judéia, o povo de Jerusalém, todos os povos da cidade vêm até o deserto onde João Batista está batizando.
João Batista está batizando porque ele ouve uma voz ou uma profecia direta da boca de Deus. E a profecia que ele ouve é a seguinte: aquele que você vir sair das águas e o Espírito Santo pousar sobre ele e permanecer, este é o Cristo, que batizará com o Espírito Santo. Então João Batista começa a batizar. Todo homem que desce sobre as águas, desce, e o Espírito Santo desce sobre ele e voltava para o céu. Então João Batista está batizando, e todo homem é batizado, o Espírito Santo desce e voltava. Então João Batista, na verdade, só está batizando por um propósito único. Ele batiza tentando descobrir, ou tentando achar, tentando encontrar o Messias. Então, na proporção que João Batista batiza, o Espírito Santo desce, mas não repousa, desce e vai embora. De repente, João Batista está pregando para essa multidão, está batizando essa multidão, e ele vê os saduceus e os fariseus. Aí ele abre a boca e grita: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por um acaso produzir frutos para o arrependimento? Então ele começa a pregar essa mensagem um pouco mais dura para os saduceus e os fariseus. Porque entenda, o arrependimento, ou melhor, o batismo de João Batista não gerava arrependimento. Era justamente o contrário. O arrependimento fazia com que o fruto gerasse dentro de você algo para você se batizar. Então, na verdade, o batismo é como se fosse uma reação do fruto do arrependimento. De repente, João Batista está ali um dia pregando nesse deserto de Samaria, e na proporção que ele prega, está vindo Jerusalém, está vindo Judeia, a cidade e as grandes congregações estão vindo ouvir um caniço no meio do deserto. Isso aqui é interessante porque as grandes congregações estão em Samaria, ou melhor, estão em Jerusalém, estão na Judeia. As grandes catedrais estão em Jerusalém e estão na Judeia. Mas esse povo está deixando as catedrais de Jerusalém e da Judeia para ir ouvir um profeta no meio do deserto. Porque na verdade o que está atraindo o povo não é o templo. O que está atraindo o povo não é o ambiente que ele está. O que está atraindo o povo é a presença de Deus na vida do profeta. Para de graça, por favor. O que atrai o povo não é templo bonito, não é ambiente agradável. O que atrai o povo é presença de Deus na vida do profeta. Não adianta ter templo bonito, templo decorado, ambiente bonito, ambiente agradável, se não tiver a presença de Deus na vida de quem fala. Eu entendo isso, que o povo veio ouvir João, porque o que o povo precisa já está faltando na catedral. O que o povo precisa já está faltando nas grandes metrópoles. Aí eles precisam sair das catedrais dos templos enormes para vir para o meio do deserto. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Esse deserto que você está vivendo, pregue. Nesse deserto que você está vivendo, profetize. Porque quem vai chegar no teu deserto vai chegar não por onde você está, não pela casa que você tem, não pela condição financeira que você tem, mas é pela presença de Deus que está dentro de você. Vai vir pessoas até você simplesmente esperando ouvir uma palavra, só porque a presença de Deus está com você. Os irmãos não tem noção de quando eu estou com vontade de pregar hoje. Prega. Aleluia. Agora eu faço prega. Está pegando esse negócio aqui. Glória a Deus. Deus poderoso. Prega. Vamos lá. Glória a Jesus. Grande. Glória a Deus. O que mexe comigo é que em João capítulo 1, do versículo 31 ao 33, olha o que João Batista vai dizer. Evangelho escrito por João, capítulo de número 1. Seja Deus, aleluia, Deus grande e poderoso. Versículo de número 31 a 33. Olha as palavras de João. Na verdade, João está batizando, esperando encontrar o Messias. Porque a profecia é: aquele que você vê descer o Espírito Santo e nele permanecer, este é o Cristo. Aleluia. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 31 a 33 do capítulo 1 do Evangelho de João. Se você tem caneta, já risca isso aí. Olha lá. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu
por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, é o que batiza com o Espírito Santo. Então, na verdade, João está dizendo que não conhecia o Cristo. Só que tem um problema aqui, porque a mãe de João e Maria são parentes. João e Jesus são primos. Como que João é primo de Jesus e não conhece Cristo? É primo. Tem sangue igual na veia. Mas ele está dizendo que quando ele está pregando para aquela multidão, ele vê um homem no meio e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele vai batizar este homem, ele não sabe que é Cristo. Aí ele batiza, e quando ele batiza, ele diz que a pomba, ou espírito, numa tipologia de pomba, desce até Jesus. Esse fato é comum. O céu está aberto, não é para João, o céu está aberto para Jesus. Glória a Deus. Porque na verdade, quando Jesus vai ser batizado, João diz: não parece que eu te batize, mas parece que você me batiza. Aí Jesus diz: importa que assim seja feito para que se cumpra a lei. Então Jesus está dizendo para João: se eu não obedecer o que foi constituído, será impossível ver o céu aberto. Sabe qual é um dos nossos problemas? Não obedecer às leis de Deus constituídas. Mas quando eu obedeço às leis que Deus constituiu, eu sou capaz de ver o céu aberto sobre a minha cabeça. E quando o céu se abre, a Bíblia diz que João vê a pomba descendo. Até aqui está normal, todo homem que descer era batizado do Espírito Santo. Só que João está esperando a pomba descer e ir embora. Só que quando ela desce, ela fica. Quando ela desce no corpo de Cristo, ela fica. Quando a pomba fica, o céu brada dizendo: eis aí o meu filho a quem me aprazo. Porque Jesus, obedecendo o mandamento, agrada ao Pai. Quando eu obedeço o mandamento de Deus, eu estou agradando ao Pai. Crava isso no teu coração. Quando você obedece o que Deus manda, você agrada a Ele. Glória a Deus. Verdade. O céu abriu, a pomba desceu e ficou. Aí ele sai das águas e lembre-se, quando ele está pregando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele sai das águas, ele diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus. Mas agora já não tira mais o pecado do mundo, é só o Cordeiro de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele diz isso, olha o versículo 36 e 37. E vendo passar Jesus, disse: eis aí, ou eis aqui, o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. Então, na verdade, João Batista tinha discípulos. E esses discípulos que estão com João Batista auxiliam João Batista no batismo. Quando eles ouvem João abrir a boca e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, eles largam João Batista e vão seguir Jesus. Pergunta por quê? Porque a profecia era essa: quando o Cordeiro chegar, quando o Cordeiro de Deus chegar, siga-o. Só que olha que interessante, João Batista está batizando só para descobrir quem é o Messias, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quando ele descobre que Jesus é o Messias, ele tem que parar o ministério dele. Para quê? Para seguir Jesus. Os dois discípulos de João entendem a profecia e seguem a Cristo. João continua batizando. João tinha que seguir Jesus, mas não segue. Pergunta por quê? Por quê? Porque era primo. Deus! Amém! Os primos aí, Jesus, pega eles! A convivência de João com Jesus fez João desacreditar da divindade de Cristo. Diz pastor Eduardo Reis que a convivência é um dos agentes de maior perigo de desonra
do universo. É verdade. Eita, É mesmo assim. Porque na verdade, João e Cristo cresceram juntos. Então João está vendo Jesus todo dia, Aleluia. sem saber que ele é o Cristo. Glória a Deus. João viu Jesus brincar. João viu Jesus ser carpinteiro. João viu Jesus entrar no templo, sair do templo. Eita Deus. João está acostumado com a presença de Jesus. É Jesus. Sabe qual é o nosso perigo, nossa geração? Se acostumar com Cristo. É verdade, Deus. Vim pro culto achando que é só simplesmente mais uma reunião. Aleluia. Eita Chegar Deus, aqui sem se aleluia. preocupar em entregar para Ele o que Ele merece. O problema da convivência com Cristo está aqui. Eu estou tão convivo com Ele, eu convivo tanto com Ele que tanto faz se eu vou agradar ou não, se eu vou adorar ou não, se eu vou entrar ou sair. Mas aqui está, quem entende que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cordeiro, abandona quem Ele segue e segue Jesus. Só porque entende, a convivência não muda a divindade dele, a convivência não muda quem Ele é, a convivência não abandona que Ele é Cristo. Coisa linda, Jesus. Aleluia! Eita, Deus é lindo. Aleluia! Olha a problemática. A problemática está aqui. Porque o ministério de João tem que parar quando Cristo chega. Quando Cristo chegar, João tem que parar de batizar e começar a seguir Jesus. Por quê? Porque João Batista está pregando para o arrependimento. Ele mesmo diz que ele está vindo para endireitar os caminhos tortuosos de Cristo. Ele mesmo disse que ele não era o Cristo. Observe. Então, na verdade, ele está preparando um caminho para aquele que vem, que é maior que ele. Só que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4 que João continua batizando. E aí, Cristo não pode começar a pregar. Porque João Batista prega para o arrependimento e salvação. Jesus vai vir pregar sobre o reino. Só que enquanto João não parar de pregar sobre o arrependimento, Cristo não pode dar início no seu ministério de reino. Olha o que acontece com João em capítulo 4 de Mateus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 13. 12, perdão. Capítulo 4, versículo 12. Depois versículo 17. Capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Olha o versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, Deus. Deixa eu falar uma certeza. João só foi preso porque não parou de pregar. Ou melhor, porque não parou de batizar. Glória a Deus. João estava acreditando tanto que a função dele não era para parar, que ele estava parando o ministério de Cristo. Eita Deus. Aleluia, Jesus. Cutuca que está do seu lado, diga: respeite. Fala aqui na sua hora: respeite os limites que Deus te deu. Que Deus te deu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João não aceita que Jesus é o Cristo pela convivência deles. Glória, glória. Então João continua batizando. É tanto que quando João é preso, ele chama os seus discípulos e diz: vai até Jesus e pergunta se ele realmente é o Cristo que esperamos. Ele abriu a boca e disse que era o Filho de Deus que foi batizado. Mas agora que está preso, está desacreditando. Então ele continua batizando. Enquanto ele está batizando, Jesus está com o ministério parado. Por quê? Porque Jesus não pode atravessar a frente de João. Todavia, João também não pode atravessar na frente de Jesus. Glória a Deus. O papel de João é endireitar os caminhos. Na história, o historiador vai dizer que os saduceus jogavam pedras nos caminhos para que o povo não conseguisse chegar até João para ser batizado. A função de João é arrancar as pedras, Aleluia. para que Jesus tenha passo livre quando chegar. Glória a Deus. Esse é o papel de João: preparar o caminho para alguém maior do que ele chegar. Se fosse um estranho, alguém que não tivesse na convivência com João aceitava.
Mas como João viu crescer, não aceita. É assim, Jesus. É, Como João andou com ele lado a lado e viu o nascimento, não aceita. Jesus. Aí Jesus esperou Deus se manifestar. Por João não parar de batizar, ele vai ser preso. Quando ele é preso, nós lemos no versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, mensagem de João, porque é chegado o reino dos céus. Mensagem de Jesus. João precisava entender que quando a mensagem dele parasse, ou quando o ministério dele parasse, só o ministério para, a mensagem não. Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? É ter a síndrome de Elias, achar que somos o último profeta da terra, sem saber que tem mais 7 mil. Glória, glória, glória a Deus. João está achando que se ele parar, a mensagem do arrependimento acaba. Aí Cristo começa pregando: arrependei-vos, porque chegou o reino. Então, eu preciso entender isso aqui na minha vida, que eu preciso respeitar os limites que Deus me deu. Glória, glória a Deus. Se Deus mandar parar, eu paro. Aleluia. Se Deus mandar calar, eu calo. Glória a Deus. Porque são os limites que Cristo me deu. Eu não posso ultrapassar os limites. Quando eu ultrapasso os limites que Deus me deu, eu impeço a manifestação de Cristo na minha vida. Eita, Jesus. É assim mesmo, Deus. O final de João Batista, decapitado. Ponto. Porque Deus é o único ser que mata e não é preso. Eita, Glória a Deus. É verdade. É forte. Ajuda nós, Jeová. É Deus. Mas isso é só a guia introdutória, porque eu quero falar com você sobre o batismo. Então, quando Jesus encerra o seu ministério, ou melhor, João encerra o seu ministério, Jesus dá início no dele. Mas para que eu preciso me batizar nas águas? O ponto está aqui. Os 3 batismos: água, espírito e fogo. Por que nas águas? Porque eu preciso me batizar nas águas para o arrependimento. Quando eu desço as águas, eu estou reconhecendo os meus erros, os meus pecados, e estou mostrando a Cristo que eu estou arrependido. Aleluia. O batismo que João está fazendo ou praticando não gera arrependimento, como aqui já foi dito. Na verdade, ele é a conclusiva de um fruto que foi gerado em mim. E esse arrependimento que João prega no batismo não é mera mudança de atitude ou remorso. Era um arrependimento que exigia abandono do pecado e um foco em Deus. O que João prega dizendo arrependei-vos não era só a mudança de mente e de atitude. João dizia arrependei-vos, ou seja, abandona o pecado que pratica e foca em Deus. Aleluia. Olha o que é em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Porque isso é arrependimento. Porque tem uma grande diferença em arrependimento e remorso. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam que nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteres a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar os céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então perceba aqui o arrependimento. Quando eles se arrependem? Quando eles abandonam os ídolos e se convertem a Deus. E qual que é o foco? O foco está na conclusiva do versículo 9. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O foco é esse. Qual que é o arrependimento? Eu abandono os ídolos. E qual que é o foco? Eu entendo que Deus é o verdadeiro e vivo, que eu tenho que servir, na esperança de que seu Filho Jesus vai voltar. Glória a Deus. Esse é o foco.
O foco é servir ao Deus verdadeiro e vivo, com a esperança de que seu Filho, Jesus Cristo, vai voltar. Então eu me arrependo quando eu abandono os ídolos e foco em servir a Deus, que é verdadeiro e que é vivo, crendo que Cristo volta. Então aqui está o arrependimento verdadeiro. Não é só um remorso. Por que o que é o remorso? O remorso é aquele fato que você peca agora e na mesma hora você fica angustiado por aquilo que você fez. Você se sente opressão por aquilo que você fez. Mas daqui a algum tempo você pratica a mesma coisa, como se não fosse nada. Isso é remorso. E o arrependimento? Arrependimento não. Você pratica o pecado agora, mas quando você se arrepende, você tem nojo de voltar para aquela prática. Isso é arrependimento. Aleluia, Deus, é verdade. A diferença entre o arrependimento e o remorso está aqui. O remorso te dá condições para voltar, e o arrependimento te faz mudar o rumo. Aleluia, Deus. Faz criar nojo daquilo que fazia. Então eu preciso entender que quando eu me batizo é porque já foi gerado em mim um fruto de justiça, que faz com que a minha consciência pese e gere em mim o arrependimento. Glória a Deus. E esse arrependimento é resultado numa conduta justa. O arrependimento genuíno é obra de Deus no coração humano. Porque quem gera o arrependimento no homem é Deus. Grava isso. Quem faz o homem se arrepender é Deus. Glória a Deus. Se arrepender. Quem faz o homem se arrepender é Deus. Olha o que Paulo vai escrever, ou Lucas vai escrever Atos, capítulo 11, versículo 18. Atos capítulo 11, versículo 18. Culto de ensino, você não pode esperar muito efeito especial. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Na verdade, se eu chegar aqui e ficar contando da minha história, você vai chorar comigo. Mas se eu te contar a Bíblia, você vai ter força para continuar. É verdade, Jesus. Atos 2. Atos 11, versículo 18. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha o que diz. Atos capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia. O que Paulo está dizendo, que Lucas registra, é justamente isso. Que até os gentios, a classe que não merecia, Jesus ou Deus gerou o arrependimento deles para salvá-los e dar a vida. Então, na verdade, o coração do homem é movido ao arrependimento por Deus. É por isso que Paulo escreve a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, dizendo a seguinte expressão. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você peca e você tem o Espírito Santo, ele se entristece. E essa tristeza que nasce dentro de você gera um arrependimento. Aleluia. E quando você se arrepende com essa tristeza, gera salvação e vida. Glória a Deus. Todavia, quando você está no mundo e no mundo você se entristece, essa tristeza gera morte. É por isso que nós vemos pessoas lá fora que, quando estão angustiadas, abatidas e tristes, se cortam, pensam em suicídio, pensam em abandonar tudo que tem. Porque a tristeza que o mundo gera morte. Mas a tristeza que Cristo te gera vida. Aleluia. Você consegue ver como o reino de Deus é muito contraditório ao que vivemos? Verdade. É por isso que Paulo escreve que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, Verdade. mas é poder de Deus para os que creem. Glória. Eu preciso entender que Deus nunca vai agir conforme o homem age. Ele sempre vai agir na contramão do homem. Deus sempre vai agir na contramão. É verdade. Já foi citado aqui e eu cito de novo. No reino, para se ganhar tem que se perder. É verdade. É por isso que Jesus diz que quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aleluia. Mas quem achar a sua vida por amor de mim, perderá. É Deus. Porque isso é reino. Aquele que for maior na terra, será menor no céu. E quem for menor na terra, será maior no céu. Glória a Deus. Porque
do homem que a Bíblia diz que o céu tem rua de ouro. Eita Deus, é verdade. Aí paramos para pensar: qual é a pedra mais valiosa que nós andamos? O ouro. Quando você quer mostrar que você tem status, você põe ouro na orelha, ouro no pescoço, ouro nos dedos, ouro nas pulseiras, e sai andando. E quem olha para você diz: aí tem dinheiro, aí tem fortuna, porque o ouro exibe isso. Aí Deus está dizendo para nós, através de João, que o que é mais valioso na terra, no céu, dá uma pata de asfalto. Você percebe como a nossa mente é distorcida em relação ao reino? Porque pra gente, alguém que tem valor é alguém que tem status. É verdade, Jesus. É alguém que tem bufunfa, que tem grana. Mas Deus está dizendo, pra mim isso não vale nada. O que vale pra mim é a alma. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Glória, glória, glória a Deus. Para nós, quando um paralítico anda, quando um cego enxerga, quando um surdo volta a ouvir, quando um mudo volta a falar, é festa aqui embaixo. Só que no céu não tem nada. Mas quando pregamos e um pecador se arrepende, tem festa lá em cima. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque na verdade os anjos queriam pregar e não podem. Por quê? Porque a essência do anjo não tem misericórdia nem graça. Então o anjo é tudo morte. Ele vem para a condenação e acabou. Apontou a espada e matou. Quando ele está no céu e vê um pregador pregar e uma alma se converter, ele fica admirado com a graça de Cristo alcançando o pecador. Então eu preciso entender que os meus valores têm que ser os valores do reino e não da terra. Richard, você está dizendo que eu não devo usar pedras como prata, ouro, diamantes, etc. Use! Só não coloque isso acima do reino. Use o ouro, use a prata, use o dinheiro, é seu investimento, você trabalhou para isso. Usufrua disso, mas nunca e jamais coloque isso na frente do reino. Porque no dia que a soberba tomar o teu coração, a síndrome de Lúcifer entra. E se a síndrome entrar, você cai. Porque está escrito que o soberbo, ele abate. Mas o humilde, ele exalta. E o humilde não é quem não tem nada. É quem tem, mas sabe se comportar. Sabe quem vai sair. Porque tem muita gente que come pão cortado em casa e anda como se tivesse tudo. Aleluia, Deus. Jeová. É por isso que Deus só dá uma fatia cortada. Que se der duas, empina o nariz, tudo com o peito e fala, uma faca. Aleluia, Deus. É assim mesmo, Jesus. É o ovo, né, irmão? Falha mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, o primeiro motivo do batismo nas águas é o arrependimento. Aleluia. Mas para que eu preciso me arrepender? Simples. Porque o arrependimento gera conversão. Glória a Deus. E agora eu te pergunto e você me responde: quem converte o homem? Quem converte o homem? Quem diz que é Deus? Aleluia. Lucas capítulo 22. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Oh, glória, glória, glória. Ufa. Grande Deus. Esse arrependimento não se trata apenas de uma mudança de atitude acadêmica ou intelectual, tampouco mero remorso. João Batista, quando falava do arrependimento, era um abandono radical dos pecados que, inevitavelmente, se manifestava no fruto da justiça. O que é isso? É o comentário do Moody.
Ele está dizendo que quando Jesus, ou quando João Batista pregava, ele não pregava o arrependimento simplesmente intelectual e acadêmico. Era o abandono radical dos pecados, que gerava no homem, que inevitavelmente se manifestava nos frutos da justiça, que está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Quando João olha para os saduceus e fariseus e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzis por um acaso frutos dignos de arrependimento? Porque para se merecer o arrependimento, tem que ter um fruto digno desse. Aleluia. Então, quando eu me arrependo nessa totalidade de entender que os meus frutos estão gerando um arrependimento em Cristo, porque eu preciso me lembrar que Cristo não olha a matéria exterior do homem, olha interiormente, olha por dentro, Aleluia. vasculha por dentro. Não o coração, como já foi dito, mas a alma. Porque o coração, já diz Jeremias, que o coração do homem é enganoso. Então, por que Deus vai querer algo que ele engana? É por isso que quando o salmista vai dizer: esquadrinha o meu coração, a minha mente e os meus rins, não é justamente esses órgãos que ele está dizendo, é a alma. Aleluia. Porque interligado com o coração, com os rins e com a mente, tem a alma. Glória a Deus. Então Deus não está nem aí para o seu coração, para a sua mente e para os seus rins. O que ele se preocupa é com a sua alma. Aleluia. É por isso que a nossa desculpa quando peca é essa aqui: mas Deus conhece meu coração. Meu Deus! Conhece mesmo. Ele é mais mentiroso que o pai da mentira. Ô, glória. Glória a Deus! Aleluia a Deus. Não, eu fiz, mas Deus sabe meu coração, sabe mesmo? Está tudo errado mesmo. Ensina nós, Jesus. É porque nós, pentecostais, temos essa mania de querer achar subterfúgio para tudo. Começamos a praticar o erro, aí alguém fala: está errado. Ah, mas eu fiz porque Deus conhece. Aleluia. Você não tem ideia como eu e minha mãe discute teologia lá em casa. Teologia, minha mãe é ela mesmo. Tudo Deus, né? Tudo Deus, né? Deus mesmo. Mas vamos lá. Então, dentro de mim tem que ter o fruto do arrependimento. Aleluia. Porque Deus me vasculha de dentro para fora. Porque é muito fácil eu colocar uma máscara e enganar minha liderança. É muito fácil eu colocar uma máscara e enganar quem me observa. A questão não é enganar o homem, a questão é enganar Deus. Aleluia a Deus. Então Deus, que não é besta, não vai vasculhar onde é enganoso, ele vai vasculhar a alma. Aleluia. Por que a alma? Porque a alma é a sede do sentimento. É por isso que tem aquela maquininha que eu não sei o nome, que coloca um monte de fio, e quando está mentindo, aparece lá que você é mentiroso. Ou que você é verdadeiro, sei lá. É porque nessa hora a sua alma fica agitada. No meio da pressão, a alma fica agitada. É por isso que o salmista, no dia de angústia, ele abre a boca e diz assim: porque te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque na angústia, não é o coração que se entristece, é a alma que se abate. Então crava isso no seu coração. Esquece esse papo de que Deus quer seu coração. Ele quer a sua alma. E a sua alma não é você que controla, é o Espírito Santo. Então não tem como enganar ele pela alma. Então, na verdade, o arrependimento vem na consequência do fruto, Aleluia. que gera justiça. Glória a Deus. Mas olha o que diz Lucas 22, 31 e 32. Porque eu estou perguntando para você: quem converte o homem? Essa foi a pergunta. Quem converte o homem? E aqui tem uma sequência de versículos que nós vamos ler. Então tenha paciência. Olha o que diz o versículo, capítulo 22, versículo 31 e 32. Disse também o Senhor a Simão. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Porque esse texto aqui é na ceia. Aí a Bíblia está dizendo que Satanás entrou em Judas. Depois de ceiar, Cristo chama Simão e diz: Simão, há poucos instantes atrás, Satanás pediu para você andar, mas eu roguei por ti. Aleluia. Então fica ligeiro, Simão.
Quando você se converter, Olha aí. fortifica os teus irmãos. Espera aí. Meu Deus. Alguns versículos à frente, Simão responde dessa forma: eu estou pronto para ir com você para a prisão e para a morte. Aí Jesus olha para cima e diz: Simão, você está pronto? Deixa eu falar uma coisinha, Simão. O galo não canta antes que você me negue 3 vezes. Aleluia, Deus. Olha o foco de Cristo. O galo vai cantar, independente do que aconteça. Se tiver chuva, se tiver sol, se tiver tempestade, quando der a hora de cantar, ele canta. Deus, aleluia. Não é igual o relógio que acabou a pilha, não vai cantar. Quando der a hora, o galo canta. Cristo está dizendo para Pedro: Pedro, eu sei que o galo canta, eu confio que o galo vai responder o seu propósito. Mas você, Pedro, que diz que é convertido, vai me negar, vai abandonar o propósito, vai resistir. Olha o que Cristo está dizendo para Pedro. Meu Deus. Pedro, entende isso aqui. Eu tenho plena confiança que o galo canta e você me abandona. Mas isso aqui bagunçou a minha mente. Porque Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, quando você se converter. Então quem tem que se converter é o homem. Aleluia. Você sabia que é capaz você andar com Jesus e não ter um coração convertido? Quer que eu te mostre na Bíblia, sim ou não? Sim. Vamos lá. Lucas capítulo 9. Mateus capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 18. No versículo 1 ao 3. Jesus, tu é lindo, Senhor. Obrigado. É, meu Deus. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Segura Mateus 18 aí e vai comigo rapidinho em Lucas 9:47. Aleluia. Só para você entender o texto. Louvado seja Deus. Segura Mateus 18 e vai comigo em Lucas 9:47. É, Jesus. Os 3 dias de aula que nós temos. Louvado Lucas 9? Olha o que é Lucas 9. Mas Jesus, vendo o pensamento do seu, coração. tomou uma criança e pô-la junto a si. Olha o texto de Mateus 18. É o mesmo texto, é a mesma história. É que são duas narrações. Então a Bíblia é isso aqui, ela se completa. É um quebra-cabeça, você tem que ir lendo para entender. É por isso que você não pode só ler e achar que tudo aconteceu assim noite por dia. É o mesmo texto. Olha o que diz no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Olha só, Lucas se encaixa aqui entre o versículo 1 e o versículo 2. Quando os discípulos chegam dizendo quem é o maior no reino deles, Jesus vasculha o coração deles. Aleluia! Aí Jesus chama uma criança, senta no seu colo, e o versículo 3 diz: e disse: em verdade vos digo. Não sei se eu leio isso aqui, não. Aleluia! Em verdade vos digo que, se não vos converteres e não fizerdes como menino, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aleluia! Jesus não está pregando para a multidão, Aleluia! é para os discípulos. Aleluia! Já tem mais ou menos 1 a 2 anos de caminhada com Cristo. É possível ser discipulado por Cristo e não ter um coração convertido. É por isso que tem pessoas que quando Cristo aperta, espana, foge, vai pelo ralo. É porque na verdade não está convertido. E gente, o que ele quer? Quer ser o maior no reino. Aí Cristo chama uma criança e põe no meio. Por que a criança, Índio? A criança é ingênua. Aleluia, Deus! A criança não tem malícia. A criança não tem maldade. Glória a Deus! Uma criança não quer ser maior do que ninguém. Ela entende que todo mundo é igual. Para a criança não tem classe. Para a criança não tem quem prega mais, quem prega
menos, para criança não tem que para criança todo mundo é igual, para criança todo mundo. Aí Cristo está dizendo, quer subir para o reino, filho? Então entende, você não é melhor do que Pedro, e Pedro não é você, é todo mundo igual. Porque o nosso problema é querer olhar no horizontal. E no horizontal é óbvio que tem um maior que o outro. É óbvio que tem alguém com uma eloquência melhor que a outra. É óbvio que tem alguém com um timbre de voz melhor que o outro. Eu não canto nada, minha irmã pelo contrário canta aquela beleza. Então na ótica horizontal, na ótica humana, tem graus, tem escadas. O problema é que no reino, Deus não olha no horizontal, olha na vertical. E o que é na vertical? Na vertical ninguém é maior que ninguém. Na vertical é graça. Na vertical ninguém é acima da média. Na vertical é todo mundo de graça. Graça. Daqui, mas a graça não resolve por aqui. Vai reclamar da graça. Vai reclamar da graça. Então é possível eu ser discipulado por Cristo e não ter o coração convertido. Agora imagina, se os discípulos estão sendo discipulados pelo maior discipulador que já passou na terra, imagina quem você discipula. Se é capaz de quem foi discipulado por Cristo não ser convertido, imagina quem eu e você ensina. Então você não pode desanimar, desistir, abandonar quando você ficar insistindo numa pessoa que está discipulando e essa pessoa não te der frutos imediatos. Vai com calma. Um dia Cristo se revela a ela e o coração se converte. Glória a Deus, aleluia. Então vai discipulando. Uma hora dá certo. Eu creio, Jeová. Mas vamos voltar para o foco. O foco é quem converte o homem. Verdade. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Textual. 2 Crônicas 7, 14. Aleluia. Abaixa só um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Aleluia, Deus. Meu Deus, ainda prego sexta, prego domingo. Glória a Deus, aleluia. 2 Crônicas 7, 14. Textual. Olha o que diz. Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem se humilha? Nós. E quem ora? Nós. E buscar a minha face. E se? Converter. Quem se converte? Nós. Dos seus maus caminhos. Então eu o ouvirei dos céus e perdoarei. Quem perdoa? Deus. Então pera lá. Quem se humilha sou eu. Quem ora sou eu. Quem busca a face dele sou eu. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando eu me humilho, quando eu oro e quando eu busco a face dele, eu me converto. Glória a Deus, aleluia. Por que tem gente que é capaz de ser discipulado por Cristo e não se converter? Porque não se humilha, porque não ora e não busca a face dele. É Jesus. É Deus. Porque nós crescemos numa ideologia de que o humilhado será exaltado. Mas nós pegamos versículos isolados. É verdade. A Bíblia diz que é aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Glória. Não tem nada a ver com o homem te humilhar. Aleluia, Jesus. É assim mesmo, Deus. Porque imagina, se o sócio da pastora no que passou nos processos, quando humilhasse ela sendo humilhada debaixo do homem, fosse reagir na mesma altura. Mas o que ela fazia? Quando o homem humilhava, ela ia se humilhar para Deus. Quando ela se humilhou para Deus, Deus os atou. Então,
Mas olha só. Então, quando eu me humilho, quando eu oro e busco a face dele, essa expressão busco a face dele é muito linda. Porque nós estamos vendo uma geração que não busca mais as faces, busca as mãos. Eu lembro de um pastor que pregou, se não me engano, foi o Adriano Aguiar. E ele disse que ele tem um cachorro em casa. E quando ele chega do mercado, de alguma compra com a sacola na mão, o cachorro vem correndo para a sacola. Quando ele está sem nada, o cachorro vem correndo e beija a face dele. Aí ele disse que às vezes nós somos igual aos cachorros. Deus entra na casa e nós vamos para as faces. Aleluia, Deus! Eita, pai. Aí Deus chega um ponto que fecha as mãos e esconde e põe só a face. Meu Deus! Pergunta para quê? Pra quê? Esperando vendo quem vai beijar a face dele. Detalhe, é beijar a face sem ver as mãos. Porque Deus está cansado de uma geração de barganha que só faz para ele se Deus dá uma coisa em troca. Deus está cansado de uma geração de sanguessuga que só pede, pede, pede e não faz nada. Aí ele esconde as mãos e põe a face. E tem uma coisa, são poucos os que beijam a face dele, mas quem beija a face dele, ele dá as mãos. Deus é Deus. Vamos para o último texto. Isaías 55:7. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías 55:7. Aleluia. Glória. Jesus. Olha o que diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Perceba as expressões: deixe o ímpio o seu caminho. Quem tem que abandonar o caminho é quem pratica ele. Quem tem que deixar o caminho é quem segue ele. O ímpio tem que abandonar o caminho. E o homem maligno, os seus pensamentos. Então, aquele pensamento que nós temos maligno, porque esses pensamentos aqui não é só homicídio, não é só roubo, furto, é todo aquele pensamento que nos leva a pecar. Então, quando o pensamento, quando o homem maligno tem esses pensamentos, ele mesmo tem que deixá-lo. Aí o nosso problema é pensar que o Espírito Santo vai nos fazer abandonar o caminho e os pensamentos. Só que o Espírito Santo não vai fazer isso. O Espírito Santo vem para um propósito só. Pergunte qual? Qual? Convencer o homem do seu pecado. Aleluia. Mas isso é para o próximo culto, hoje não. O papel do Espírito Santo é esse: convencer o homem do seu pecado. Mas quem converte o homem é o próprio homem. Não é Deus. Aleluia, Jesus. Naquele momento nós estamos prestes a pecar. Acredito eu que todos nós temos uma consciência e a consciência fala: faz isso não. Aleluia. Se fosse o Espírito Santo, ele te pedia de fazer. Porque você não tem poder de controlar ele. Ele pode te controlar. Então, mas ele é delicado, então ele não vai invadir. Ele te dá o direito. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que em Gênesis capítulo 4, Deus diz para Caim: Caim, o pecado está à porta. Cabe a ti dominá-lo. Porque Deus quer ver do homem a atitude dele. É verdade, Deus. Abandonando seus pensamentos e se converta a Deus. Quem converte o homem? Quem converte o homem? O homem. O próprio homem. Então para de orar para Deus te converter. É por isso que a gente ora, enquanto o homem não tem consciência que ele tem que se converter, nada muda, é verdade. Coisa linda. Glória a Deus! Deixa. Mas então, quando eu oro por alguém, não adianta. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para convencer o homem. Aleluia! Mas por
por mais que você seja convencido, se você não se converter, não adianta. Verdade, Deus. Porque, na maioria das vezes, o homem sabe que está andando num caminho errado. Ele sabe. E quando eu digo homem, eu me refiro ao homem e à mulher. Certo. Então ele sabe quando está andando num caminho errado. Porque o Espírito Santo provavelmente já fez ele entender isso. Mas enquanto ele não decidir abandonar o caminho, mudar os pensamentos, se humilhar, orar, ele não se converte. Aleluia, Deus. Jesus. É assim mesmo, Jesus. Coisa linda que complicada. Tudo depende de Então quando você for orar, não, Deus me converte, não. Ó Deus, dá uma vergonha para pôr na minha cara. Dá uma vergonha na cara. Porque na verdade a conversão é isso, tomar vergonha. Porque o único modo de você pecar sem saber que é pecado é se o Espírito Santo não falasse com você. Aí a sua mente está cauterizada. Se a sua mente ficar cauterizada, você não estaria aqui. Porque você fica insensível à voz dele. Então a questão não é essa. É verdade, Deus. A questão é a batalha que Paulo diz. O mal que eu quero fazer, esse eu faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que quero fazer, esse eu não faço. Aleluia. Porque dentro de nós tem a luta entre a carne e o espírito. Verdade, Jesus. Aí nós temos que saber quem alimentar. A carne ou o espírito. Verdade. Como que eu alimento o espírito? Me humilhando, orando e buscando a face dele. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Como que eu alimento a carne? Andando no caminho errado, com os pensamentos errados, sem humilhar e sem buscar a face dele. Aleluia, Verdade, Jesus. Deus. Aleluia. Você é doido, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas, vamos encerrar. Então, eu preciso entender que eu preciso do batismo nas águas para o arrependimento. Eu preciso do batismo nas águas porque o arrependimento me leva à conversão. E quem converte o homem é o próprio homem. Mas para que eu preciso dos 3 batismos? Porque observe, Mateus capítulo 3, versículo 11, que nós lemos, tem 3 batismos. Nós lemos lá. Mateus 3, 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, é o primeiro, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, segundo batismo, e com fogo, terceiro batismo. Aleluia, Jesus. Eu vou só dar uma guisa introdutória e semana que vem a gente continua com o batismo do Espírito Santo. Mas, para que os 3 batismos? Quando eu batizo na água, eu estou sendo batizado no corpo de Cristo. Porque não são 3 batismos literalmente. É por isso que quando você se batiza uma vez, você não precisa batizar de novo. Porque você entendeu que você era pecador, se arrependeu do que fazia e se batizou. Quando você sai dos caminhos, se desvia, se desliga, etc., você não tem que se batizar de novo. Você só tem que vir. Porque na verdade já faz parte do corpo. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 12 a 14. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 a 14. Aleluia. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o que ele está ensinando, o que Paulo está ensinando, é justamente isso. Quando vocês são batizados nas águas, vocês estão envoltos em um batismo com 3 partes. Quais partes? Quando nós somos batizados, quais são as palavras proferidas por quem batiza? Eu vos batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quando ele faz isso, eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho e eu te batizo em nome do Espírito Santo, ele está querendo colocar em você os 3 batismos: o nas águas, no Espírito Santo e o no fogo. Como isso, Richard?
as águas naquele momento simbolizam o corpo de Cristo. Aleluia. O corpo é a igreja, nós somos o membro. Eu preciso nem calma aqui para você entender. O corpo é Cristo e nós somos a igreja. Então o nome é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Nas águas, quando eu sou batizado nas águas, quem batiza ou o batizador é o próprio Espírito Santo. Aleluia. Quando o batizador vai batizar o ministro, vai batizar o crente, que é o receptor, ele batiza com a autoridade do Espírito Santo. Então quem nos batiza no corpo, que é as águas, é o próprio Espírito Santo. Glória a Deus. Então o ministro está possuído pelo Espírito Santo. E possuído não é possessão maligna, não se engane. É o Espírito incorporando o corpo. Então o Espírito Santo está possuindo aquele corpo e ele está batizando o crente. Glória a Deus. O Espírito Santo batiza o crente nas águas. Por quê? Porque, na verdade, o Pai e o Filho são ligados pelo Espírito. A única ponte que liga o Pai com o Filho é o Espírito Santo. Então o Espírito liga o crente com o corpo que é Cristo. Quando o crente é batizado nas águas, ele tem que buscar o segundo batismo. Qual? O do Espírito Santo. Quando ele vai buscar o batismo com o Espírito Santo, ele precisa entender que o recipiente agora é o crente, o elemento é Cristo, ou melhor, o elemento é o Espírito Santo e o batizador é Cristo. O único que pode nos batizar com o Espírito Santo é Cristo. Aí surgem inúmeras leis, inúmeras ordens, inúmeras formas. Imposição de mão. Vai falando glória, 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 glória. E etc. coisas. Mas isso são táticas humanas. Porque quem batiza realmente é Cristo. Glória a Deus. Richard, então o primeiro é o Espírito Santo que me batiza no corpo, que é Cristo. O segundo é Cristo que me batiza com o Espírito Santo. Mas o terceiro é o fogo. E o fogo, quem batiza ou o batizador é Cristo, mas nos levando ao Pai. Porque o Pai é fogo. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 29. Glória a Deus. Hebreus 12, 29. Eu já vou encerrar minha participação agora. Hebreus 12. Hebreus 12, 29. Porque nosso Deus é um fogo consumidor. Então perceba, o batismo nas águas, quem faz é o ministro possuído pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, só quem pode dar é Cristo. Então o próprio Cristo é o batizador do Espírito Santo. E o batismo com fogo, quem dá é Cristo nos levando ao Pai, que é fogo. Agora, Richard, para que os três batismos? Porque o batismo nas águas é para o arrependimento. O batismo com o Espírito Santo é para revestimento de poder. Lembra de Atos capítulo 2? Aleluia. Então o batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. E o batismo com fogo é para forjamento de caráter. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que tem gente que expulsa demônios, que faz cego ver, mudo falar, surdo ouvir, parede mandar, mas quando sai dos templos é alcoólatra, é viciado, não tem compromisso com o reino, não tem vida no altar. Mas quando sobe no altar, Deus cura, Deus age, Deus usa. Por quê? Porque tem o Espírito Santo, mas não tem o fogo. Aleluia. Tem o poder, mas não tem o caráter. Glória a Deus. Aí nós pensamos que o batismo com o Espírito Santo com fogo é um só. Achamos que é o Pentecoste, que é o movimento, que é o barulho, que é a bagunça. Mas na verdade, quando chegamos no Espírito Santo, ainda falta mais o batismo, que é o fogo. Não adianta eu ser batizado com o Espírito Santo, eu ter os 12 dons, 9 dons, se eu não tiver caráter. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mais importante do que o batismo do Espírito Santo é o batismo com fogo. Glória a Deus. Quem tem caráter, compra e paga. Glória a Deus. Quem tem caráter, fala e sustenta de pé a sua palavra. Verdade, Deus. Aleluia. Caráter. E só para deixar de introdução, Rebeca, foi para mim aí. João capítulo 3, do versículo 1 ao 15. É o texto que vamos usar no próximo culto.
João capítulo 3, do versículo 11. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Próximo. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Próximo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no reino da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Lembra o lado da cruz? Uma direita e uma esquerda? O da direita ou da esquerda vai dizer: tu não disse que era Cristo, que era rei, que era Deus? Então desce. Aí o da direita se manifesta e diz: ei, nós estamos aqui por justa causa, mas ele é santo. Aleluia. Aí ele olha para Jesus e diz: lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Peraí, ele pediu para entrar no reino. E Jesus disse: hoje mesmo está no paraíso. Aí Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, quem não nascer das águas e do Espírito nunca vai entrar no reino. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. A questão é aqui: o que é mais importante, o reino ou o paraíso? Semana que vem, escolhe de pé.